Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos juntos refletirmos nas coisas relacionadas ao Teu reino e como podemos ter nossas vidas transformadas, aprimoradas, mais afinadas com o reino do Senhor Jesus. Que o Senhor nos conduza agora em paz, em tranquilidade, em reflexão, dirigidas pelo Espírito Santo do Senhor. É a nossa oração, clamando não só por nós, mas por todos os outros irmãos que estão refletindo na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje, a primeira aula, a gente falou sobre Barnabé, um homem dirigido pelo Espírito de Deus, né? Um homem cheio do Espírito de Deus, dirigido por ele, fazia coisas fantásticas, né? E nessa aula a gente vai falar sobre o Barnabé, o missionário visionário. Eu gostaria de iniciar essa aula dando um pequeno retrospecto da aula anterior, tá? Não sei se vocês lembram, mas na aula anterior a gente tinha falado que o Barnabé, ele foi um intermediário, vamos dizer assim, um catalisador do ministério do apóstolo Paulo. Vocês lembram que Paulo foi perseguidor da igreja e quando ele foi para Jerusalém, os apóstolos estavam receosos de recebê-lo, provavelmente com medo de que ele fosse infiltrar na igreja e fazer coisas que não deveriam ser feitas, né? Deveriam ser feitas. Barnabé percebeu, ele tinha uma visão diferente e tinha visto como o Paulo tinha ouvido o testemunho, certamente, de como Paulo testemunhou de Cristo de uma maneira contundente e sofrendo risco de vida, né? E ali começava-se o relacionamento de Barnabé e Saulo, né? Depois foi chamado de Paulo. E ele foi uma ponte para o ministério do apóstolo Paulo. E aí tem esse texto para a gente lembrar: mas Barnabé, tomando-o para si, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, ele falara, e como em Damasco pregara ousadamente, cheio do Espírito Santo, pregava ousadamente no nome do Senhor, no nome de Jesus. Às vezes a gente é convocado a testemunhar do Senhor Jesus e nós nos sentimos às vezes constrangidos puxa, mas eu não consigo, lembra? É na força e no poder do Espírito que a gente faz isso. E é leve isso, quando nós nos deixamos ser conduzidos pelo Espírito. O Senhor nos ajuda a testemunhar de maneira transparente e leve. Eu lembro de uma vez que, enquanto eu estava trabalhando com indígenas, nós somos convidados para ir ao Xingu. 2 vezes nós fomos convidados para ir para o Xingu. Em uma dessas vezes, eu não vou falar o nome da aldeia, está sendo gravado, mas uma etnia nos convidou. Era uma escola de ensino bíblico para indígenas. Uma aldeia X, uma etnia X, nos convidou para estar entre eles. Então nós tínhamos autorização para estarmos lá, para ensinar. Nós fomos lá para ensinar plantios. Aquela etnia tinha saído da aldeia, aquele grupo tinha saído da aldeia matriz da etnia deles e tinha ido próximo, na beirada do Xingu, tanto que a gente conseguia chegar lá de jipe, né? E a gente tinha escolhido, acho que foram 6, se não me engano, 5 ou 6 dos melhores que sabiam plantar das etnias do instituto que eu ensinava na época. E um deles era exímio contador de história.
ele contou algumas histórias do Evangelho do Senhor Jesus naquela aldeia. E uma porção se converteu lá, no meio da aldeia. A gente saiu da aldeia, os indígenas que moravam, a gente saiu da aldeia numa cidade que ficava no entorno do Xingu. Os indígenas que tinham ouvido o que tinha acontecido naquela aldeia foram nos procurar na cidade e queriam saber e ouvir do Evangelho do Senhor Jesus. Parecia aquele tempo, um tempo de Atos. Eles queriam saber e as pessoas queriam ouvir. Fruto dessa viagem que a gente fez, alguns bons, não só daquela etnia que a gente tinha estado, de outras etnias, se converteram e foram estudar lá no instituto onde a gente trabalhava como missionário. Veja, nada foi forçado, nada foi empurrado, mas Deus nos conduziu para aquela viagem e nos dirigiu para aquela viagem. Foi uma bênção ver a ação do Espírito naqueles momentos lá, naquelas pessoas. Então o Espírito dirige, gente. O Espírito dá as palavras que a gente precisa falar. Nós precisamos estudar a Bíblia, precisamos buscar o Senhor, porque Ele se manifesta a gente quando a gente o busca. Envolve disciplina, envolve dedicação, mas a gente não precisa ficar preocupado em fazer algo, mas eu tenho que fazer, não. Eu só tenho que obedecer e buscar o Senhor, e Ele vai consequentemente dando os passos necessários que a gente precisa tomar. Tá? Então, Barnabé, ele foi um catalisador. Ele, dirigido pelo Espírito, ele foi um catalisador para que Paulo fosse, e nós vamos ver hoje, passado de auxiliar, sendo um protagonista da viagem, primeira viagem missionária. Inicialmente, Barnabé assume a liderança, depois quem acaba tomando a liderança é Paulo. Não forçosamente, mas dirigido pelo Espírito de Deus. Nós vamos ver isso hoje, tá? Então, o objetivo da aula passada era inspirar-nos, nos dedicar a encorajar novos talentos e líderes na igreja, superando os preconceitos e desconfianças como Barnabé fez com Saulo. Voltando para a aula de hoje, a gente tem o desafio de entender como que Barnabé, como um missionário visionário, conseguiu não só ver o potencial de Paulo, reconhecer o potencial de Paulo e servir num processo estratégico de uma viagem chamada primeira viagem missionária da igreja que partiu da cidade de Antioquia, tá bom? Então, o chamado para além das paredes. Vamos lá. Começando a nossa aula propriamente dita, a aula de hoje, que é a aula 3. Quando você ouve a palavra missões, o que vem à sua mente? Eu queria ouvir, pode ser uma palavra, ou 2 palavras, ou até 3 palavras aqui. Eu queria colocar um pouquinho aqui no quadro branco para a gente refletir um pouquinho sobre isso. A pergunta é, quando você ouve sobre missões, o que vem à sua mente? Proclamar as boas novas. Proclamar as boas novas. Vou pôr aqui boas novas, tá? Resumindo. Boas novas. Proclamação. Minha letra não é das melhores, mas acho que dá para entender. Levar o Evangelho a pessoas que não têm acesso. Sim, é uma proclamação. Vamos pôr aqui a outros povos? Isso. A outros. Só para a gente entender uma coisinha, a gente lendo o livro de Atos, a gente percebe uma certa resistência
não só inicialmente dos apóstolos, essa resistência foi diminuindo, né? Mas especialmente dos judeus, na expansão da mensagem de Deus para outros povos. No Antigo Testamento a gente vê uma ação na concepção do povo de Israel, é mais ou menos que os outros povos venham até a mim ouvir do Deus verdadeiro, certo? No Novo Testamento muda a direção. Jesus fala assim: vocês irão. Então, o que inicialmente era um conhecimento de Deus de uma forma centrípeta, mudou para centrífuga, certo? E havia uma resistência de entender essa ação centrífuga. Só que no Antigo Testamento, a gente vê Isaías, Jeremias, os Salmos, que Deus ia alcançar todos os povos, além do mar. Então, Deus não era um Deus só de Israel, era um Deus para todos os povos. Até quando se tinha a advertência, as advertências dos profetas a Israel, entrava a Síria, entrava a Egito, entrava outros povos na dança lá para tomar o chicote. Porque Deus se interessava por eles. Deus estava tentando avisá-los: vocês estão no caminho errado. Vocês estão no caminho errado. Então Deus sempre se importou com todos os povos. Sempre se importou. Por uma questão estratégica, Jesus e inicialmente os apóstolos iam nas sinagogas, mas a ideia era alcançar outros povos. Tá? Um parênteses só. Quando vem missões, o que você pensa além disso aqui que já foi colocado? Obediência. O que mais? Obediência. As missões, você só está falando de transcultural ou tem que começar na gente também, né? Porque aí no contexto é mais para transcultural, né? Para outros povos. Mas aí você está falando no geral em missões? Não, eu estou falando de missões de uma forma geral. Quando pensa em missões, o que vem na sua mente? Mandamento. Obediência, vamos pôr aqui. Obediência, mandamento. Há um mandamento e obediência. Também o Dom, sem dúvida nenhuma. Eu gosto de um exemplo interessante. Deus dá dons, talentos para a igreja, e dons diferentes. Coríntios fala sobre isso, Romanos fala sobre isso. A gente percebe Paulo trabalhando muito nessa questão. Os dons, eles têm a finalidade de edificação da igreja e crescimento e desenvolvimento do reino. Tá? Efésios fala sobre isso. E aí a gente percebe que algumas pessoas têm alguns dons diferentes de outros. Nem todo mundo tem a habilidade ou o dom dado por Deus para fazer trabalhos missionários. Pensa num CURT aqui. Todos conhecem o CURT? Alguém não conhece o CURT? O missionário aqui da igreja aqui. Se não, vale a pena ver um pouquinho da história dele. Eu trabalhei junto com o CURT lá na região amazônica. Veja, quem aguentaria ficar mais de 20 anos pregando e não tendo um convertido? No meio do mato. Olha, morar no meio do mato em situação inóspita, são situações que são difíceis, como lá na aldeia que morava, não é para qualquer um. Há necessidade de dom, há necessidade de talento, há necessidade de algumas habilidades que Deus preparou. Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é nariz, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é boca. Aí Deus dá habilidades e dons para as pessoas. Eu gosto muito de um exemplo interessante. Talvez os mais novos não conheçam um carro chamado Opala, da Chevrolet. Opala era um carro que tinha bonitão, estiloso, que tinha uma frente enorme
um motor relativamente grande, mas você tinha tanto espaço para o mecânico mexer lá que era capaz de ele fazer até com o pé algumas mexidas lá. Com a mão, facilmente, né? Pense num carro hoje. Então, qualquer um mexia no Opala, as peças eram simples, fácil de trocar. Pensa num carro hoje. Você abre o capô de um carro hoje, tem tanto fio e comunicação eletrônico no meio que não tem jeito. E tem lugar que você não tem como você acessar se você não desmontar muitas coisas e a sua mão não conseguir fazer movimentos muito difíceis. E aí só a mão consegue fazer. Então tenha alguns tipos de trabalhos que só determinado membro do corpo consegue fazer. Nem todos conseguem. Isso é dom de Deus. Tá? Missões. Quando tem missões, o que mais que vem à sua mente? Viagem envolve você agir de maneira sair da sua zona de conforto, o seu ambiente, vamos dizer assim, o seu gueto, né? O que mais? Papai, a Tanara falou dificuldade e responsabilidade. Dificuldade, e nós vamos ver isso aí. Hoje vamos ver sobre dificuldade. Dificuldade e Responsabilidade. 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 A gente podia ficar horas discutindo sobre o conceito sobre missões. Sobre dificuldade e responsabilidade, nós vamos ver hoje algumas coisas interessantes aqui. O que aconteceu, inclusive, com Paulo, junto com Barnabé. Quando Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa mais ou menos assim: a igreja está batendo na porta do inferno e dizendo assim, ó, eu quero aquele, eu quero esse, eu quero isso, eu estou tentando salvá-los. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O poder de Deus, que Deus dá à igreja, mediante dons, mediante a ação do Espírito, mediante a dedicação e a oferta das nossas vidas a Ele, faz com que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. Isso significa que nós podemos ter acesso a essas pessoas que estão no reino das trevas para ser, como Paulo falou em 2 Coríntios 5, embaixadores de Cristo, responsáveis pelo ministério da reconciliação de uma pessoa que estava nas trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos esses intermediários que fazem isso, tá? Só que para chegarmos nesse ponto, vocês acham que o reino das trevas fica contente conosco? De forma alguma. Ele vai tentar de todo jeito minar a nossa vida, o nosso percurso, trazendo dificuldades, trazendo desafios. Só que a gente não pode esquecer, bem colocado, da nossa responsabilidade de ir e proclamar. Tá certo? Tá claro até aqui? Pessoal, mais uma vez eu reforço, se tem alguma coisa a falar ou comentar, fique à vontade, tá? Eu gostaria que fosse só um monólogo da minha parte, tá bom? Eu acho que deu para a gente aquecer um pouquinho o que a gente está tentando evoluir aqui. E aí eu queria passar um pouquinho à frente. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto que era onde Barnabé e Paulo estavam. Vocês lembram que a gente tinha visto que eles estavam trabalhando com a igreja de Antioquia? E era uma igreja, aliás, Antioquia era uma cidade, na época, era a terceira cidade do Império Romano.
em termos de tamanho, de importância, de beleza. Beleza talvez até fosse uma das mais belas. Só perdia para Roma e para Alexandria na África, né, no norte da África. A Antioquia tinha 500 mil habitantes, uma cidade com uma arquitetura fantástica, comércio, a movimentação de pessoas, recursos inúmeros. E era uma igreja que estava caminhando bem, sendo saudável, crescendo, servindo ao Senhor. Uma cidade que tinha todo o conforto que eles gostariam, precisavam. E, no entanto, o plano de Deus para a salvação de outros povos, e nós vamos ver o mapa mostrando isso aí, a primeira viagem missionária, era outro, na separação de Barnabé e de Saulo. Tá? De agentes e proclamadores dentro de uma cidade que estava ouvindo do Evangelho e crescendo, amadurecendo na fé para a expansão do reino de Deus para outros povos. Vamos lá. Gostaria de ler em Atos 13, Atos 13, 1 a 4. Atos 13, 1 a 4. Vou ler, tá? Havia na igreja de Antioquia da Síria, tá? Nós vamos ver outra Antioquia também hoje, da Psídia. Aí na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Vocês lembram dos dons que a gente tinha falado? Deus dá dons. Alguns têm o dom de serem profetas. Profetas são proclamadores. E mestres, aqueles que ensinam. Ensinam com autoridade e com propriedade, né? Tem o dom do conhecimento, tem vários dons que Deus dá à igreja com o intuito de fortalecê-la para ser uma proclamadora do reino. Profetas e mestres. E aí cita, abre os dois pontos e cita Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, ou seja, contemporâneo de Herodes, o tetrarca e Saulo. Então, a igreja tinha alguns pastores e mestres lá robustos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Deixa eu fazer alguns comentários aqui que eu acho que são importantes. O primeiro deles é o seguinte. Estava conversando, nessa semana os Angeleiros estavam fazendo um devocional e vendo a salvação, ela é pela graça. Deus dá a salvação para a gente pela graça. Isso não é da gente, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Só que a salvação, quando a gente pensa em somos cristãos, seguidores de Cristo, nós não somos salvos. Pronto, tô carimbado como salvo, o jogo está ganho, o jogo está ganho. Então a gente joga com os 11 dentro da nossa área, de maneira defensiva. Não. Nós somos salvos para um crescimento e desenvolvimento na fé, santificação, com o intuito de sermos testemunhas, sal da terra e luz do mundo. Senão esse sal, ele é insípido, ele só serve para ser pisado e jogado fora. Então nós somos salvos para continuar numa caminhada de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e proclamação do reino. Essa que é a questão. E nisso, a igreja de Antioquia dá um exemplo. O que eles estavam fazendo aqui no versículo 2? Servindo eles ao Senhor e jejuando, está em busca
buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Jeremias falava isso. Buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Ele está falando de sustento, ele está falando de proteção, mas quanto mais, em João, Jesus fala isso, quanto mais a gente se aproxima dele e ama a ele, obedecendo os mandamentos, ele iria se manifestar a nós. E aqui a igreja de Antioquia, buscando a Deus, servindo a Deus, jejuando, estando na presença do Senhor, Deus se manifestou de uma maneira contundente, tá aqui o texto, e falou: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho, que tenho chamado. Obra a que eu os tenho chamado. Então, existe da nossa parte uma convocação do Senhor a buscarmos a Ele. E Ele se manifesta a nós. É algo dinâmico. Nesse processo de santificação, amadurecimento, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos uma responsabilidade. A salvação é pela graça, não tenho dúvida. Mas nós temos uma responsabilidade de buscarmos o Senhor. E Ele vai se manifestar. Ele vai dar o que nós precisamos, Ele vai suprir as nossas necessidades, vai trabalhar em nossas vidas, vai nos amadurecer, vai nos fazer sermos mais afiados para o serviço a Ele. Vai nos dar ousadia, vai nos dar coragem, vai nos dar as palavras, vai nos dar a maturidade para executarmos a obra a qual Ele nos chamou. Exercemos a nossa responsabilidade, obediência, apesar das dificuldades, que não vão ser poucas. O Senhor Jesus falou assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele falou que estaria conosco até o final dos tempos, a consumação dos séculos. Ele está conosco. Nós não vamos enfrentar esse vale, essas dificuldades, as provações, inclusive tentações em meio às provações, sozinhos. Então, nós somos convocados a tomarmos as decisões necessárias. Então, em jejum, oração, servindo, adorando ao Senhor, eles buscaram, a igreja estava sensível à voz de Deus. Sensível ao que Deus estava falando para eles. E aí, sensível ao que o Senhor estava nos falando, nós podemos reconhecer a soberania do Senhor e obedecê-lo integralmente. E Deus falou: separa Barnabé e Saulo, que eu tenho que conduzi-los para uma obra. Certo? Até aqui tudo bem? Tranquilo? A resposta da igreja foi obediência. Eles foram comissionados, as pessoas da igreja impondo as mãos, era um sinal de que estamos juntos com vocês. E aqui um conceito interessante, o estar junto, e esse é um conceito que a gente nunca pode perder em mente. Um missionário, ele é da nossa igreja, ele faz parte da igreja. Ele não é uma mão que nós simplesmente desarticulamos, tiramos a articulação, rompemos os vasos nervos e enviamos para longe. Ó, se vira aí, velho. Não é assim. Ele tem que ir lembra do motor lá? Por exemplo, um Fiat. Pega um Fiat, é a coisa mais difícil de mexer naquele monte de fios e coisas que tem naquele motor lá. Diferentemente de um Opalão, você mexe com a maior facilidade do mundo. Há trabalhos que são muito difíceis e que só a mão pode fazer. Mas ela não pode fazer desarticulada do antebraço. E o antebraço não está desarticulado do braço, que esse está ligado ao tronco e a todo o corpo. Né? Então, eles impondo a mão, dizendo assim: estamos juntos com vocês. Não somos corintianos, mas estamos juntos. Não somos, né? Somos, né? Corintianos, mas estamos juntos. Desculpa, Alexandre. Tem corintiano aqui.
A igreja tem responsabilidade no envio. Os missionários não devem estar sozinhos. Nós devemos saber o que está acontecendo. Devemos estar apoiando o que está acontecendo. Devemos estar ouvindo a prestação de contas dos missionários. Vocês vão ver isso no final da aula. Né? Tudo jóia? Gostaria de ler os textos aqui de Atos 13, 4 a 12. O 4 a gente já tinha lido. Eu vou ler até o 4 a 12 e depois... vamos em Atos 14, 8 a 18, depois 21 a 23. Eu gostaria de estimular vocês em casa, ler esses dois capítulos, capítulos 13 e 14 de Atos. 13 e 14 de Atos, a gente entende o que aconteceu na primeira viagem missionária. Né? Aliás, deixa eu mostrar um negócio aqui. Tá dando para ver aí no fundo? Tá dando para ver? Antioquia da Síria ficava aqui, bem a norte de Jerusalém, tá? A gente tinha estudado que os cristãos que fugiram da perseguição depois da morte de Estevão foram para Chipre, para outros locais, depois eles vieram aqui na região da Turquia, atual Turquia, vieram para Antioquia, que era uma cidade grande, como eu falei, e pregavam nas sinagogas e gentios, romanos, gregos, que moravam em Antioquia, se converteram a Cristo. E aí formou aquela igreja, e os apóstolos enviaram Barnabé para Antioquia. Como ele já conhecia Saulo e tinha uma certa proximidade com ele, e viu que o trabalho era muito desafiador, como nós vimos nas aulas anteriores, ele foi até Tarso, onde era a cidade de Saulo. Saulo estava lá, e trouxe Saulo para pregar, para ajudar a ensinar, testemunhar, conduzir, exortar aos irmãos aqui de Antioquia, né? A igreja cresceu, e nós lemos esse texto de Atos 13, 1 a 4, que o Espírito pediu para que eles se separassem e aí enviassem Barnabé e Saulo para a viagem. Como auxiliar, nós vamos ver isso no texto, João Marcos estava junto. Essa informação é importante para a próxima aula, tá? E saíram de Antioquia, foram aqui esqueci o nome da cidade, mas nós vamos ver aqui, no litoral, e daqui partiram para Salamina, que era a maior cidade de Chipre, apesar de não ser a capital era Pafos. Daqui foram para Pergue foram para Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. E aí fizeram um retorno, tá? E voltaram para Antioquia. Daqui passaram um relatório para a igreja. Isso tudo está nesses dois capítulos, capítulos 13 e 14 de Atos, tá? Eu vou deixar o mapa para vocês terem a visão enquanto a gente vai lendo esses textos. E só para vocês terem noção de uma coisa, aqui tem uma escala da quilometragem. Não sei se está dando para chegar aqui. Esse trechinho pequeno são 120 quilômetros. 125, aqui dá 250 e aqui dá 500 quilômetros, tá? Tirando o percurso que faziam aqui de navegação, a gente vê mais ou menos as distâncias que eles percorriam. E não tinha bandeirantes, autoestrada, muitas vezes feitas a pé ou com animais que não são, não sei quantos, aqui já andaram um trecho bom de cavalo ou de mula, não é assim tão confortável quanto a gente senta num carro, né?
Então aí entra um pouco das dificuldades que nós temos, que eles tiveram na pregação do Evangelho. Bom, eu vou ler de 1 a 4, tá bom? Desculpa. 4 a 12. Tá joia? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Seleucia é aquela a cidade que eu falei da litoral, né? E dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, em Chipre, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E tinham também João como auxiliar. É o João Marcos, tá? Que escreveu o Evangelho de Marcos, primo de Barnabé. Que mais para frente, se eu não me engano, em Pergue, ele abandona o grupo. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. A gente tinha falado sobre a estratégia inicialmente de pregar aos judeus, e depois, quando não ouviam, eles iam aos gentios. Tinham também João Marcos como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, toda a ilha até Pafos, de Salamina a Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Sérgio Paulo era como se fosse o administrador da ilha, tá? Colocado pelo Império Romano. Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava a ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o Bar-Jesus, né? O mágico, o outro nome dele era Elimas, né? Porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, e aqui ele já começa a transição, Lucas começa a chamá-lo não mais de Saulo, mas Paulo, cheios do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor. Ficarás cego e não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Lembra, eles estavam aqui em Pafos, onde era a capital de Chipre, tá? O que vocês acham desse encontro aí, com aquilo que a gente estava falando aqui, ó? A gente podia ver aqui, eles estavam proclamando, certo? Eles estavam proclamando o reino de Deus, não é verdade? A outros povos, inclusive o procônsul era judeu? Não. Provavelmente humano. Ou humano, ou gentil, descendente, a Bíblia não fala. Eles estavam em obediência, usaram de dons. Veja, Paulo, e nós vamos ver uma história interessante hoje de Paulo e Barnabé, que eles negaram a adoração própria, por manifestação, eles manifestando o dom de cura a um paralítico, eles puderam manifestar os dons deles. Estavam em viagem, estavam em dificuldade e responsabilidades. Guarda um pouquinho essa questão dos dons, que eu vou falar um pouquinho sobre a transição de liderança de Barnabé para Paulo. E como Barnabé não teve ciúme ou inveja alguma de Paulo. Tá bom? Vamos fazer um intervalinho, 10 minutos.
aqui em Atos, eu não li o versículo 13. Eu esqueci de ler o versículo 13. Esse versículo 13 é importante. A gente tinha falado sobre a viagem deles, né? Tinham passado em Pafos, aquela situação com Elimas, o Bar Jesus, o procônsul creu, ficando maravilhado com a doutrina do Senhor, né? 13. João Marcos, que era auxiliar, não era um dos principais, os principais eram Barnabé e Saulo, e depois Paulo. 13. E navegando de Pafos, Paulo e Barnabé e seus companheiros dirigiram-se a Pergue da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Vamos voltar um pouquinho ao mapa. Eles foram para Pergue e João Marcos voltou para Antioquia, certo? Oh, desculpa, voltou para Jerusalém. Voltou para Jerusalém. João Marcos, primo de Barnabé, que depois foi discipulado por Pedro. Parte do discipulado de Marcos foi com Pedro. Pedro foi a principal fonte de informação para João Marcos escrever o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos serviu de base para outros evangelhos, tá? João Marcos, então, apesar de ele ter batido falhão lá na viagem, ele não ficou numa posição de acovardamento. Ele veio numa crescente, num desenvolvimento que nós vamos estudar um pouquinho na semana que vem, tá? Só quero deixar isso pontuado para a gente refletir um pouquinho e não passar isso batido. Então, em Chipre eles começaram a exercer o ministério. Saulo, depois Paulo, assume uma certa liderança pelo posicionamento que ele viu lá. O mágico perturbando o processo de proclamação do reino. Paulo, em nome de Cristo, ele não queria o mal dele, mas houve uma direção de Deus para uma manifestação de uma maravilha ou uma ação que limitava aquele opositor, e o Sérgio Paulo se converteu, né? Aqui a gente vê que eles enfrentaram o mágico Elimas, o Bar Jesus, e que impunha uma resistência espiritual à proclamação do reino, à programação que eles tinham, né? Gostaria de ler Atos 14, 8 a 18, e depois do 21 a 23, tá bom? (14, 8 a 18). Do 1 ao 7, só para a gente não ficar assim, sem informações. Eu acho que a gente tem tempo para ler. Eu vou ler do 1 em diante, porque aí a gente vai ver um pouquinho sobre a ação de Barnabé nesse processo todo da viagem e da relação dele com Paulo. Em Icônio, eu vou voltar aqui, eles tinham passado pela Antioquia de Pisídia, e aqui eles estão em Icônio. Vale a pena ler o resto desses capítulos, porque fala como eles tinham um posicionamento de pregar nas sinagogas, estratégia de alcançar primeiro os judeus, depois eles partiam para os gentios quando eles não queriam ouvir a mensagem, né? Eles já tinham entendido que o evangelho do reino não era só para os judeus, era também para os gentios. Eles tinham visto isso em Antioquia,
já tinham passado por aquele concílio de Jerusalém, onde eles tinham chegado à conclusão de que não precisariam, foi depois, né? Eles tinham consciência de que Deus estava agindo em meio aos gentios, então estavam proclamando e não cobrando a obediência da lei pesada do Antigo Testamento para os gentios. E nessa situação, eles não estavam fechados, como eu havia falado, para os gentios ouvirem do Evangelho de Cristo, entendendo que os gentios também eram alvo da ação de Deus a todos os povos, luz para os gentios. Jeremias, Isaías e outros profetas, salmos falavam sobre isso. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga judaica e falavam de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Eu queria parar um pouquinho aqui. Não sei se vocês lembram que na semana passada a gente tinha falado um pouquinho sobre a transfiguração, onde estava Jesus, Moisés e Elias, tá? E também estavam os apóstolos lá. Vocês lembram da situação? Pedro e João estavam lá. Esses 4 grupos, a lei, os profetas, o Messias e os apóstolos, tinham, está registrado nas Escrituras, tinham a palavra deles confirmadas mediante sinais, maravilhas, milagres, para confirmar a proclamação, certo? E aqui não foi diferente. O próprio versículo aqui está confirmando isso. Né? 4. Mas dividiu-se o povo da cidade. Vocês lembram que alguns judeus estavam incitando o povo contra a mensagem do Evangelho? Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciavam o Evangelho. Em Listra costumavam estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Eu vou dar sequência aqui. Porque até o 23, que eu acho que vai ser importante a gente ver isso aqui. Não estava aqui no nosso escopo. Não, desculpa, estava assim. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, veja, ele era coxo, ele era paralítico desde o nascimento, certo? Ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, Paulo percebeu uma percepção não só do olhar. Como é que Paulo viu fé no olhar dele? São percepções espirituais. Ele sabe explicar isso? Não sabe. Entre os Yanomamis existem mais de 100 termos para discriminar humor. Triste, alegre, deprimido, feliz, bravo, irado. Tem mais de 100. No português não chega, talvez, a 50. Mas entre os Yanomamis tem mais de 100. Você sabe por que isso? É porque a forma deles lidarem um com o outro é muito mais relacional, pessoa a pessoa, do que nós temos. Vou dar um exemplo. Você manda no WhatsApp, você está vendo o rosto do cara?
Você vê mais ou menos o humor dele, se ele pôs uma figurinha ou não, ou se ele pôs acentuação ou não. Eu não sei toda essa etiqueta de WhatsApp, mas existe uma etiqueta aí, a gente sabe sobre isso. Essa etiqueta, você está vendo o rosto da pessoa? Dá para saber o humor dela? Não dá. Mas entre os Yanomamis, eles dependem muito disso, porque eles não têm WhatsApp. Eles ficam olhando às vezes. E para jogar com esse humor, ele tem uma resposta ou não mediante a um problema. E tem discriminações de estado de humor. Por que eu estou falando isso? Porque é uma cultura de relação que depende bastante de perceber, da percepção do estado de humor. Nós não nos atemos muito para isso. O Yanomami precisa se ater por causa desses relacionamentos. Agora, aqui eu estou falando de uma coisa que vai além. Além dessa percepção que o Yanomami tem, e tem descrições, vários termos descrevendo isso. Estou falando de uma percepção espiritual que vê que tem fé. Ele viu que tem fé. E vendo que ele tem fé, que ele tinha fé, a percepção espiritual que Deus tinha dado, um discernimento espiritual que Deus deu a Paulo, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito para os pés, direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Uma coisa interessante é que Paulo não fez isso para fazer um marketing pessoal. Nós vamos ver sobre isso aqui agora. Nem Paulo nem Barnabé estavam procurando marketing pessoal. Receber mais curtidas, sabe? Eles estavam preocupados com o reino. E ele estava preocupado com aquela pessoa, aquele indivíduo que tinha fé e sofria por ser coxo desde o nascimento. Ele não conseguia andar. Aquilo numa sociedade é a aniquilação de um potencial de sobrevivência. Ele precisava depender de outros. Não tinha bolsa deficiência, nada disso. Não tinha auxílio. E muitas vezes o cara era humilhado por estar na situação. E Paulo viu a fé dele. Viu que ele criou e que tinha potencial para ser curado. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. Eu vou até 18, depois eu vou fazer alguns comentários. A Barnabé chamaram Júpiter, Júpiter era o Zeus, só que para o povo romano. Zeus era Júpiter, Zeus era para os gregos o mesmo correspondente para os romanos, Júpiter. Então Zeus e Júpiter eram os mesmos, só que para os gregos Zeus, para os romanos Júpiter. E chamavam Barnabé, né? E a Paulo, Mercúrio ou Hermes. Vou explicar um pouquinho mais disso aqui daqui a pouco, tá? Porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, de Zeus, naquela região, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Sacrificar adorando a Barnabé e a Paulo. Porém, 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura
e de alegria, dizendo isto foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecer sacrifício. Aquele paralítico foi curado, certo? No que foi curado, tinha um ministro lá, um sacerdote de Júpiter ou de Zeus. Olha, os deuses aqui, eles se tornaram forma humana e estão se manifestando aqui entre nós. Trouxeram os touros com as grinaldas, enfeites para serem sacrificados. Barnabé e Saulo, aliás, Júpiter e Mercúrio. Mercúrio, que era o correspondente romano do deus grego, filho dos Zeus, Mercúrio, ou Hermes, era aquele que tem, sabe aquele que tem um chapéuzinho com asinha, os calçados com asinha? Ele era trazia mensagens, era um mensageiro. Isso porque eles viram que Paulo tomava mais a liderança de falar, de proclamar. E Barnabé, eles viam que funcionava como se fosse um supervisor deles. Eles perceberam isso. Tanto Barnabé quanto Paulo, quando viram que queriam sacrificar, homenageando, honrando eles, o que eles fizeram? Rasgaram as vestes. Aquilo era um sinal de protesto, de não concordo com isso é errado. E gritaram e foram no meio da multidão e com dificuldade eles impediram que eles fizessem a continuação daquele ato de adoração a eles. Tá. O que a gente pode... eu já citei um pouquinho. Na nossa sociedade hoje, o que a gente aprende com Barnabé e Paulo agora aqui? Nossa sociedade hoje, ela defende que devemos ser winners, ou vencedores, ou aquelas pessoas que estão à frente, estão as protagonistas, as cenas, tudo. O que isso tem de aplicação para nós hoje? Essa imagem que nós lemos aqui agora. Porque não era pelos apóstolos, era pelo Senhor. Não era pelos apóstolos, era pelo Senhor. Diga, Alexandre, você quer falar mais uma coisa? Não é isso, assim, não é pelos homens, é por um ser que controla os próprios homens. Entendeu? Acho que foi assim, em relação ao winners, né? Somos nós os vencedores, assim, o Pai que decide as coisas. Entendeu? É o Senhor que venceu por nós. Venceu por nós. E ele se colocou por nós, e ele quem deu o dom, ele quem deu autoridade para Paulo, foi o dom do discernimento, de perceber que ele tinha fé, e o dom da cura. Vocês lembram? Aqueles quatro períodos. Não que Deus não possa, a gente comentou isso na aula passada, não que Deus não possa curar hoje. Deus pode curar, ele tem autoridade para isso. Ele pode de repente usar-nos para uma manifestação como essa. Mas não é a forma como Deus está agindo atualmente. Ele pode se manifestar. A gente ouve sobre muçulmanos em sonhos vendo Jesus proclamando o Evangelho de Cristo e os caras se convertendo, né, a Cristo. Deus pode agir? Pode agir. Mas Deus pode agir de outras maneiras. Falando ao coração das pessoas para que se convertam, e reconhecendo seus erros, as suas falhas, inclusive falando através da palavra dele hoje, de que nós não precisamos seguir a opressão cultural, de sermos sedentos, gananciosos de curtidas, ou de receber adoração, elogios, como nós somos estimulados pela nossa sociedade, né? Essa obsessão por curtidas, às vezes entra um parafuso, né? A gente perde a dimensão de que só a Deus nós devemos a glória, né? E aí vem aquilo que está comentado aqui. Eles rejeitaram a adoração. Olha, esses deuses que estão adorando, eles não são deuses vivos. Sim, existe um Deus vivo que controla
as chuvas, Ele criou os céus, a terra, e dele que nós estamos falando. É Ele que operou aqui, nesse rapaz. Então, a Deus só, a Ele deve ser dada a glória. Os caras estavam falando para mim aqui no intervalo, do ministério que Deus tem usado, não só Ele, as outras pessoas, de capelania hospitalar. Se me permite, os caras, contar um pouquinho? O ministério que a gente faz é missionário. Toda proclamação que vai além das nossas paredes, e ela é uma ação missionária. Ela pode não ser totalmente transcultural, numa dimensão como é aqui para o Yanomami, mas ela envolve outras pessoas com outras concepções de outros locais. Ele tem falado que tem muita gente que vem para o hospital aqui do sul de Minas, de outras regiões, e que uma criança se converte e pode vir a ser um proclamador em outros lugares, quem sabe até na Índia, qualquer outro local. A gente não tem a dimensão disso. O que a gente não pode perder é a visão de que nós somos servos, que somos proclamadores do reino de Deus, e só podemos fazer isso na força e no poder dele, mediante o Espírito, para a glória dele. É o que Paulo e Barnabé tinham aqui em mente. Certo? Tá ok? Uma colocação, uma dúvida. Eu não sei se vocês, se todos nós estamos juntos nessa questão da ideia que não somos nós que fazemos, e sim o Senhor que faz. Esses textos, eles mostram claramente aquilo que o Senhor Jesus falou em João, capítulo 15, 6, 17, quando estava próximo de ascender. Uma das colocações, ele falou assim: sem mim, nada podeis fazer. Vocês não podem fazer nada. A ordem que nós recebemos, a responsabilidade que nós recebemos, a dificuldade que enfrentaremos, os desafios que teremos, sem mim, nada podeis fazer. Então, é na dependência, nós somos apenas instrumentos. João Batista falava: olha, eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas, suas sandálias. Então, sem essa concepção, a gente não consegue evoluir no reino de Deus. A gente não consegue. E nós somos convocados para cumprir com essas ordens, e são essas as condições que o Senhor Jesus nos dá. Veja, nós vamos ter dificuldades? Vamos ter dificuldades. E muitas dificuldades. Eu queria ler um texto, fruto de uma devocional que fizemos essa semana também. Está em... Eu estimulo vocês, sobre devocional, eu estimulo vocês só um minutinho, a seguirem uma devocional onde vocês façam a leitura bíblica toda no ano. Nós temos feito isso, acho que é o 4º ano agora, né? 4º ano. Cada vez que a gente vê e passa por um texto, novamente Deus coloca alguma coisa mais para a gente aprender. É interessante. Numa das devocionais que a gente estava fazendo, a gente bateu num texto de Deuteronômio 8, e eu gostaria de dividir com vocês aqui. Está relacionado a isso que a gente está falando? 8, do 1 ao 8. Mas eu quero só ler até o 3. Bom, eu queria ler até o 8. A gente tem tempo para isso. Deus falando para o povo, antes de entrar na Terra Prometida, usou Moisés para trazermos essas palavras. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais. Ele está querendo ele queria que o povo tivesse vida. E vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais.
recordar-te-ás de todos os caminhos, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te fez, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Mediante essas provações que Deus deu ao povo, para testá-los, para saber o que tinha no coração deles, para humilhá-los, porque certamente tinha um certo orgulho no coração deles, tinha orgulho, né? Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Ele coloca depois, começa a contar as bênçãos que Deus foi dando ao povo e tal. Mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte: quando Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele está dizendo assim, que por vezes, vocês lembram que Deus levou o povo ao deserto para prová-los, para testá-los, para humilhá-los, para que quebrasse o orgulho do nosso coração, para o povo de Israel ser habilitado para entrar na terra e ser luz para os gentios. Essa era a ideia. E os profetas lembram disso. Moisés falou sobre isso. Da mesma maneira, Deus nos permite, como aconteceu com Jesus, o Espírito levou ele ao deserto para ser provado e tentado. Em meio às provações, não tem dúvida, Satanás vai entrar nessa história. Então, no meio de uma situação de provação que às vezes a gente passa, Deus está por trás disso. Não é ele quem tenta, vem Satanás, tá? Mas Deus permite provas para nos amadurecer, nos projetar para sermos mais úteis no reino dele, não no nosso reino. Eu sei que a cultura nossa quer que nós sejamos winners, vencedores, recebamos glória, mas não é essa a ideia de Deus. A glória é só a Deus. Então, ele permite provação na nossa vida. E não reclamem, Tiago fala sobre isso, não reclamem quando passarem por provação. Romanos também fala sobre isso, que a escalada, Romanos 5, 1 a 5, se não me engano, a escalada da nossa vida passa por provações, dificuldades, que vão projetar, Deus quer nos projetar, para sermos mais úteis para esse reino. Não sei se está claro para todos, tem algum comentário, alguma observação? Está claro isso? Então não devemos reclamar. Não devemos reclamar quando, né, nessa história aqui, inclusive, depois, esses 2 capítulos mostram que apedrejaram Paulo, porque estava proclamando a mensagem. Foi dado como morto, mas ele conseguiu sair e fugiram para outra cidade. As dificuldades, as lutas, os problemas certamente virão. Ele está conosco e vai nos ajudar, não só a vencer esses problemas, como a sermos projetados para uma fase acima, né? Mudar de fase. Vamos crescendo na fé. E essa que é a proposta de Deus. Certo? Eu gostaria de ler os versículos 27 e 28 do capítulo 14 aqui com a gente. Aqui, nesse momento, tá? Eles tinham terminado aquela viagem que eu mostrei no mapa para vocês, e aí chegou algo interessante. Vamos começar por 26. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, eles tinham sido impostos à mão, para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus por eles. Olha o Lucas falando, quantas coisas fizera Deus por eles. A concepção de que é Deus quem faz, é Deus quem age, é Deus quem faz aquilo que os caras estavam relatando aqui, na expansão,
entrando para o artesanato, através do artesanato pregar o Evangelho. O reforço escolar, através do reforço escolar pregar o Evangelho de Deus, de Cristo. Com música, através das músicas, acalentar o Espírito e ter a oportunidade de pregar o Evangelho do Senhor para pessoas que estão precisando. Né? Isso é expansão, a gente pode servir, a gente pode ser útil em alguma área qualquer, onde faça parte da expansão do reino de Deus. Nem todos têm habilidades, os dons que Deus deu para Oscar. Mas a gente pode cooperar de alguma forma. Né? E aqui, eles voltando para Antioquia, eles relataram tudo o que aconteceu. Aquela igreja que tinha imposto a mão sobre eles, recomendou-os eles pela graça de Deus a pregar o Evangelho naquelas regiões, a região da Turquia, Chipre, Turquia, voltaram, ouviram tudo o que aconteceu, se alegraram e se fortaleceram com aquilo. Então, a responsabilidade que Deus dá para a gente é reconhecermos que Deus quem faz. E Paulo e Barnabé, como visionários daquilo que Deus tinha os usado para a obra dele, não deixaram de exercer a responsabilidade junto à igreja, ao corpo, de mandar o recado de tudo que Deus fez lá, edificando a igreja, sendo transparentes com aquilo que acontecia. Né? Por que eu estou falando isso aqui? É importante, e a gente ouviu na última conferência o Richard falando da responsabilidade da igreja em sustento e apoio do missionário. Mas ele também falou da responsabilidade do missionário em prestar contas daquilo que Deus está fazendo através dele. Isso é importante. Não quero pesar na conta do missionário, mas isso é uma responsabilidade que os missionários têm que fazer. Isso envolve transparência, envolve honestidade, envolve a gente falar não só das coisas boas, mas das dificuldades, dos problemas, do que eles precisam para não ter acomodação também. Existe uma tentação nossa em estarmos acomodados aqui, mas pode existir a tentação também de estarmos acomodados lá. Né? Eu lembro quando eu estava na aldeia, a gente tinha um trabalho duro mesmo lá, o dia inteiro. E eu gostava de pescar, gostava de nadar. Poderia, de repente, chegar e pescar, ficar o dia inteiro pescando? Poderia. Seria certo? Não, não seria certo. Eu pescava também? Por vezes eu pescava. Eu nadava no rio? Por vezes eu nadava no rio, mas eu não podia ficar o dia inteiro fazendo isso, certo? E eles passaram por várias dificuldades, provações, e estavam lá prestando contas a respeito daquilo que Deus fazia para eles. Tá? Algumas aplicações práticas. Como a igreja, estando adorando e servindo a Deus, será que nós estamos adorando e servindo a Deus de uma maneira suficiente para ouvir a direção do Espírito que Ele tem dirigido a gente, para onde a gente servir, como servir? Na verdade, essa pergunta está desafiando-nos a fazer a seguinte reflexão: será que estamos com os ouvidos sensíveis àquilo que Deus quer que eu faça? Será que estamos tendo uma vida de integridade que nos faz ter a mesma abertura para a ação de Deus, correção dos nossos pecados, amadurecimento das nossas vidas, para estarmos com ouvidos bem sensíveis à voz de Deus? Essa é a primeira pergunta. Como a gente individualmente pode apoiar a obra missionária? Não digo só orando, contribuindo, servindo, ligando para o missionário. Hoje tem facilidade de WhatsApp. Os missionários aqui dos projetos da igreja, eles recebem o WhatsApp. Será que gastamos mais tempo com rede social do que eventualmente orando pelos missionários, ou até mandando uma mensagem, sabendo como é que estão as coisas aí, Curti? Como é que estão as coisas aí, Isabel? Como é que estão as coisas aí, Reinaldo? Posso ajudar de alguma maneira? Posso orar por você por alguma...
Isso seria legal de fazer. Vocês não acham? Custa muito? Não, não custa. Custa. Barnabé e Paulo não tinham essa facilidade do WhatsApp. Veja, nada disso existia. Telefone e outras coisas mais. A comunicação era por cartas que demoravam dias, às vezes semanas para chegar de um lugar ou outro. Nós temos a facilidade, tantas facilidades hoje. Então, há um desafio aqui do Senhor para nós, de termos uma visão mais ampliada, como o Barnabé tinha, de alcance de outros povos. Veja, nós somos parte do corpo. A mão está lá, fazendo um trabalho que a gente não pode fazer. Vamos dar apoio para essa mão. Vamos irrigá-las com um sangue novo. Vamos manter a inervação, as articulações dela, né, bem ligadas conosco. São nossos irmãos que estão representando o Senhor através de nós, da igreja. É um desafio para a gente. E, desculpa, eu tenho uma dívida aqui. Você tinha uma colocação a fazer e eu acabei passando. Eu queria terminar o raciocínio, mas tinha. Aquilo que você falou sobre a gente ter a ciência de que é o Espírito que vai convencer, que vai, né, completar a obra. Cabe a nós proclamar. E isso, quando a gente entende isso, ajuda muito a vencer aquela barreira do medo, e aquele pensamento de, assim, eu vou falar, mas essa pessoa, não, eu não vou falar porque essa pessoa está tão fechada, ela não vai ouvir, ela não vai, capaz até de rir de mim. É uma dificuldade que, assim, eu já tive e encontro, assim, muitos cristãos que têm essa barreira. Aquela pessoa está totalmente fechada. E ter o entendimento disso que é o Espírito que vai fazer, cabe a nós falar, proclamar, é libertador, assim. Então, era isso. O medo de falhar, né? Vai embora o medo de falhar quando você entende que não é contigo. Só precisa comunicar de forma inteligente, espiritual e tal. Orar por aquela pessoa, pedir sabedoria, né, André? Mas se vai acontecer alguma coisa, já não está na sua mão e graças a Deus por isso. Graças a Deus por Não é isso. errado. E não é um peso que a gente precisa carregar. A gente só precisa saber que... E a mensagem é relativamente simples. No início da minha conversão e durante muitos anos, eu tinha esse medo, né? Tinha essa barreira. Opa, essa pessoa está mais aberta, ela vai ouvir. Né? Essa pessoa, não vou falar, capaz de dar risada na minha cara. E às vezes elas não. Não, e aí também essa coisa assim, se der risada, né? O Zé Alexandre estava falando que a nossa missão é só proclamar. A responsabilidade, às vezes não se ouve no vídeo, por isso que eu estou colocando. A nossa responsabilidade é proclamar. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Senhor. Fica leve quando a gente entende isso. Tem uma prerrogativa anterior. Nós precisamos ter aquela vida dirigida pelo Espírito de Deus. Para isso há necessidade de purificação dos nossos pecados, a santificação, e o Espírito vai nos enchendo para que isso seja tranquilo, liso, espontâneo, e aí o Senhor vai agindo. Né? Desafio aqui: escolha um missionário ou um projeto missionário apoiado pela igreja ou por outras igrejas sérias no Senhor, e se comprometa a orar diariamente. É uma batalha espiritual que os irmãos na frente travam entre nós. Né? Semana que vem continuamos. Peço a Deus que os abençoe e que essa palavra venha crescer no coração de vocês, tá bom?